Eu sempre me lembro da responsabilidade da pregação como algo que a gente vai prestar contas. Eu acredito que toda vez que a gente começa a pregar, o céu começa a gravar a pregação. Às vezes a gente não tem na live, às vezes não tem gravado, mas no céu tem. Porque cada um de nós, ao anunciar a palavra de Deus, está sendo responsabilizado pelas palavras que fala. Principalmente porque nós falamos em nome de Deus. Estamos dizendo que é a palavra de Deus e não nossa opinião. Não é aquilo que nós pensamos, mas é aquilo que Deus quer. E isso cria para nós um peso maior. E também um grande privilégio poder ser arautos de Deus, poder falar a palavra que vem do céu. Um dia a gente vai conferir se falou exatamente o que tinha que falar. A gente vai sendo ensinado, corrigido pelo Senhor, mas eu creio que um dia nós teremos aquela prova final de que se fomos ou não fiéis. E eu quero então ler com os irmãos. Eu queria estender um pouco mais a leitura e ler o contexto dessa fala a partir do verso 7, não do verso 13. E o apóstolo Paulo aqui diz o seguinte. Ele fala do passado dele aqui. Ele fala do passado dele. Do passado, como ele foi perseguidor da igreja, como ele foi zeloso, como ele foi um religioso rigoroso. E agora ele diz: eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora considero insignificantes porque eu conheci a Cristo, ou por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos do que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Não estou dizendo que já obtive isso, ou obtive tudo isso, ou que eu já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para o qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Amém. A razão pela qual o retrovisor é menor do que o para-brisa é porque o passado é referência e não destino. Embora seja uma frase verdadeira, ela não é bíblica e também não é de um cristão. É de um filósofo muito conhecido do Brasil, e ele disse isso há um tempo atrás. E eu procurei essa frase porque eu acho que ela ilustra bem o que essa mensagem, a partir da vida do apóstolo Paulo, tem a ver com a temática que os irmãos estabeleceram hoje, sobre essa ideia de deixar ir, que na verdade é uma ideia de perda para, e não perda por. Perda para. Tem a ver com um propósito, tem a ver com um esquema de Deus, tem a ver com algo que Deus escreveu. Eu vejo o apóstolo Paulo aqui, irmãos, sendo bastante virtuoso, e ele toma muito cuidado para que essa virtude ou essa virtuosidade dele não tome a mensagem de Cristo. Ele começa a falar da sua virtude e ele diz: não, olha, mas eles não olham para mim como virtuoso, porque na época existia uma escola filosófica chamada estoicismo, e o estoicismo ele valorizava e pregava o autodesenvolvimento, como está de volta hoje, né? O ser humano está focando cada vez mais no autodesenvolvimento,
inclusive nos púlpitos, nas pregações. Nós temos aí um neo-estoicismo, uma pregação que foca no homem, que foca nos seus potenciais, potencial da natureza, o autodesenvolvimento natural. Mas o apóstolo Paulo, ele insiste em dizer: só Cristo pode nos tornar perfeitos. Só em Cristo nós podemos nos tornar pessoas perfeitas. E para tratar com esse tema, e para que ele não se tornasse o centro da atenção, ele disse: eu tive um passado, e não foi um passado bonito, não foi um passado legal de contar para vocês. Eu vou contar algumas coisas, e ele conta aqui algumas coisas que ele foi, algumas coisas bonitas, mas algumas coisas feias. E ele disse: mas eu tive que deixar o passado não é promissor. Eu tive que olhar em outra perspectiva. O retrovisor precisa ser menor do que o para-brisas, porque o retrovisor é apenas uma referência. Eu tenho um destino, meu destino é maior do que o meu passado. O meu futuro é maior do que o meu passado, porque o meu presente já é maior do que o meu passado. Quando eu olho para o que Cristo fez até aqui, eu fico imaginando o que vai fazer até o final. Aquele que em vós começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Não se espante, não fique pasmo diante ainda das suas fraquezas, das suas limitações. É uma mensagem, Paulo já está ministrando a nós aqui, dizendo: a perspectiva de futuro está baseada no que eu estou vendo já agora. 1 ano depois da minha conversão, 5 anos depois da minha conversão, 1 mês depois que eu tive um encontro com Jesus, eu já não sou mais o mesmo. O meu passado é apenas uma referência, é apenas uma história a partir da qual eu conto a minha história de transformação, eu conto o que Deus fez em mim. Sabe, meus irmãos, o passado não é um problema e nem um peso para todas as pessoas. Definitivamente não é. Algumas pessoas lidam muito bem com o seu passado, são muito bem resolvidas com o seu passado, tiveram um passado muito bom, ou elas são pessoas que têm uma resiliência muito grande para lidar com os fatos do passado, e elas não sofrem por causa do passado. Mas para muitas pessoas o passado é um monstro, é um fantasma, é uma masmorra. E muitas pessoas não conseguem vencer o passado para viver bem no presente e não têm perspectiva de futuro. E eu acredito que a mensagem do Espírito Santo nos faz lembrar que o nosso passado não pode ser negado, mas ele precisa ser esquecido e tratado dentro das medidas da palavra de Deus. Porque o passado pode ser perigosamente inibidor, constrangedor, podador, limitante para um número enorme de pessoas. Há pessoas que elas não vivem o presente, elas ficam tentando resolver o passado o tempo todo, prestar contas para o passado, resgatar o passado, remir o passado, redimir o passado, às vezes fazer uma releitura do passado, reeditar o passado para ver se vive bem com esse passado, porque ele está tão cravado profundamente na sua consciência que ele acredita que o passado comanda o presente, e que ele precisa bater continência constantemente para o passado a fim de viver bem com a sua consciência. E isso vão-se 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, talvez 100 anos. Uma pessoa está à beira da morte ainda tentando resolver o passado. E não que o passado não seja importante, como eu disse, mas também, irmãos, nós precisamos nos lembrar que sem passado, se nós não considerarmos o passado, não há arrependimento. Só há salvação a partir do momento que eu trago à baila o passado, que eu resgato o meu passado, que eu lembro do meu passado, que eu sofro o meu passado, que o meu passado dói. Conversão sem crise é enganação. Quem não entra em crise diante do Evangelho com o seu passado não entendeu o Evangelho. Paulo entra em crise: eu sou um perseguidor da igreja, eu persegui Jesus, eu fui maldoso, eu fui crítico. Conversão, que é mudança de religião, é portabilidade,
E há muitas pessoas, pastor Marinho, que fazem portabilidade de católico para evangélico, de espírito para evangélico. E alguns fazem o caminho contrário. Ficam no evangelho um tempo e dizem, vou voltar para o espiritismo. Eles só fizeram portabilidade, nunca chegaram à coisa do arrependimento. Essa coisa de, mais um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Não acontece com todas as pessoas. Elas olham para o evangelho como uma coisa bonita, olham para a igreja como um lugar frequentável, bacana, limpo, cheiroso, bem localizado, ao lado de dessas boutiques aí. Povo bonito, música agradável, pregação bacana, gostei. Isso não é conversão. Conversão é um mergulho profundo no passado até entrar em crise e trazer o passado para Jesus e falar, eu estraguei tudo, mas o Senhor pode consertar. Eu estraguei tudo. Estou no 4º casamento. Mas nesse 4º casamento, se o Senhor começar uma nova história comigo, eu vou vivê-la. Eu senti sobre mim a espada da lei e corri para Jesus. Nós precisamos do passado, porque não há arrependimento sem valorizarmos o passado. Segundo, nossa vida presente é resultado da nossa vida passada. Não há presente sem passado. Todo mundo tem um passado. Passado esse que muitos querem esconder e não tratar. Reescrever e não confessar. Mitigar e não valorizar. Todo mundo que está no presente teve um passado, e nem todo passado é lindo. Eu acredito que muitas pessoas aqui, como diz o apóstolo Paulo, só de citar o passado já sente vergonha. O apóstolo Paulo diz, só de lembrar das coisas que fizemos, sentimos vergonha. Precisamos relembrar o passado para sentir vergonha. Não há presente sem passado. Mas há uma terceira coisa sobre por que nós precisamos olhar para o passado. É porque não há experiência sem um passado. Porque sendo ideal ou não, vivendo bem ou não, as nossas experiências nos ensinaram coisas que nos tornaram pessoas melhores do que já fomos. Eu escrevi uma frase ontem que diz assim: ser cristão não me torna melhor do que ninguém, mas me torna alguém melhor a cada dia. Ser discípulo não me torna melhor do que ninguém. Ser discípulo de Jesus não me torna melhor do que ninguém, mas me torna alguém melhor a cada dia. Porque eu pego o meu passado e com essa experiência do passado eu digo para Jesus: o senhor já viu o que eu sou capaz de fazer? Se deixar por conta. O senhor já viu que eu sou perito em arrumar confusão? O senhor já viu que eu sou perito em cair em pecado? O senhor já viu que eu sou perito em falar demais? O senhor já viu que eu já sou perito em trocar os pés pelas mãos? O senhor já viu que eu sou um exímio pecador? Um excelente pecador? As experiências vêm do passado. Agora, por que o apóstolo Paulo insiste tanto, apela tanto para ressaltar Cristo no presente e enterrar o passado dele? Porque Paulo diz: olha, eu não sou essa pessoa perfeita que vocês talvez possam pensar que eu sou, escrevendo, vivendo, vocês olham para mim, vocês não me veem errando. E ele diz isso mesmo: o que vocês veem fazendo, vocês podem fazer. Meu Deus, quem era Paulo? Paulo é um cara esquisito. Mas ele diz: vocês que olham para mim acham que eu sou perfeito? Não sou, mas eu vou ser. Sabe como é que eu vou ser? Porque eu esqueço das coisas que ficam para trás e sigo para o alvo. E é interessante que a palavra esquecer aqui, gente, não é não lembrar. Eu fui ver várias versões da Bíblia em várias línguas, e é interessante que no espanhol eles não traduzem para esquecer, tratam para olvidar.
E a palavra olvidar não é não lembrar, é não dar importância. O próprio grego, onde essa palavra, que é o termo yev ou kev, é isso. Não dê importância, não valorize, não viva à sombra do seu passado, viva a luz do presente e viva na esperança do futuro. Paulo diz, eu decidi uma coisa, eu vou valorizar o momento que eu vivo com Cristo, porque é o seguinte: primeiro, não é possível consertar o passado. O que foi, foi. O passado é irresgatável. O passado não pode ser consertado. Não há peças de reposição do passado. Não há nada de bom que eu faça agora que vai apagar o que eu fiz de ruim lá. Eu posso ter até uma nova história agora, mas a minha história pregressa não pode ser apagada. E eu vou me lembrar dela. E tem um sujeito que trabalha para eu nunca esquecer o meu passado. Qual é o nome dele? Diabo. Ele vai o tempo todo dizer para nós quem nós somos, não baseado no que está acontecendo agora, mas no que a gente fez. Ele é dono de todos os baús e armários da história do passado da nossa vida. Essa é a história passado, de todo o nosso passado. Ele é o dono do baú do nosso passado, dos nossos feitos do passado, nossas decisões, nossos posicionamentos do passado. Parece que ele tem uma chave para cada momento do passado, e ele vive soprando o passado. Paulo diz, olha, esquecer o passado não é não lembrar, é dizer, já fui lavado e santificado pelo sangue de Jesus Cristo, não devo mais. Sabe aquela coisa que o pessoal manda assim, olha, aqui na nossa empresa consta em aberto um boleto assim, mas se ele já foi pago, por favor desconsiderar. O diabo não tem essa educação. O negócio dele é atazanar a nossa vida com o passado. E de vez em quando ele lembra dos pecados que a gente não lembrava, mas ele lembra. E como é que a gente não lembrava e lembrou? Porque alguém vem assim, você lembra quando você era menino? Alguém aqui já passou por isso ou passa por isso? Você lembra? Menino, você era tentado, hein? Você era o capeta, hein? Menino do céu, aquela escola, eu fui sua diretora, lembra? Não lembro. Rapaz, você era o demônio, você só era filho de crente. E dá vontade de falar assim, Satanás, eu nem lembrava disso mais, porque Jesus perdoou. O pecado do passado, os erros do passado e até mesmo os acertos do passado não podem ser consertados. Já aconteceu. A segunda coisa que Paulo diz, não leve a sério o passado, porque o passado também não pode ser apagado. Não tem como a gente passar uma borracha e dizer, não fui eu. Fui eu sim. Fui eu que persegui. Fui eu que peguei cartas a caminho de Damasco. Fui eu que odiei a igreja. Fui eu que achei que era melhor do que vocês. Fui eu. Não tem como a gente apagar o passado. E tem uma terceira coisa que o apóstolo pode estar tentando nos transmitir aqui: não tem como resgatar o passado. O que perdeu, perdeu, mano. Perdeu. Tempo perdido não volta. Dinheiro perdido não volta. Amor perdido não volta. Eu não estou dizendo que relacionamentos, amor. Todo o tempo que você deixou de amar, não importa o quanto você ame daqui para frente, não vai compensar o amor que você não deu. Passado não tem como gerar lucro depois de perdido. O apóstolo Paulo diz, então, meus queridos, faça o seguinte, para de deixar isso atrasar o desenvolvimento de vocês, o crescimento de vocês. Olhem para frente, olhem para o para-brisas. Olhem para o para-brisas. Tem como apagar essa luz aqui para valorizar esse para-brisas? Obrigado. Olha aí, agora ficou melhor para vocês verem, né? Olha que perspectiva, quanto verde, que pista maravilhosa. Mas tem um danadinho ali em cima, atrapalhando o vislumbre do negócio.
E Satanás quer que você esqueça todo essa panorâmica e olhe apenas com medo. Você já percebeu que retrovisor só serve para dar medo? Só existe por causa do medo. O medo de bater, o medo de ter atrás, o medo de alguém vai atropelar, o medo. O retrovisor existe por causa do medo, porque se você tivesse certeza, você não precisava olhar nele. Há muitas pessoas que não investem num negócio novo por causa do bendito do retrovisor. Tem gente que não muda de cidade por causa do retrovisor. E desculpa, eu vou falar uma coisa aqui, o pastor fica bravo comigo. Tem gente que não muda de igreja por causa do retrovisor. Não está bem ali, está morrendo ali, vai morrer ali, mas está olhando para o retrovisor. Eu já dei tchau, que nem o Teletubbies, para alguns irmãos. Tchau, tchau, porque eles não estavam bem lá comigo. Pastor, eu canto, os irmãos, na hora que eu louvo, os irmãos não glorificam. Falei, vai para a Assembleia de Deus, que os irmãos glorificam lá, até para o lado dos bancos, até virar do lado avesso, vai para a Assembleia. Tchau, deixe para trás. Pastor, era só essa palavra que eu estava esperando para sair daqui. Tchau, vai com Deus, para de perturbar aqui. Porque quem fica só fica para perturbar. Porque retrovisor é medo, para-brisa é esperança, para-brisa é fé, para-brisa é ousadia, para-brisa é coragem, para-brisa é olhar para Cristo. Não tente consertar seu passado, apagar seu passado e resgatar seu passado. Não é possível fazer isso com o passado. Mas o que é possível, segundo o apóstolo Paulo? Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, olho para o alvo. Então a primeira coisa que é possível fazer é superar os traumas. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Há muitos anos atrás eu era um menino difícil mesmo, e minha família sofria comigo. Os meus amigos viviam me cancelando. Eu era atazanado. Mas eu já não sou mais quem eu era. Portanto, eu mereço um tratamento diferente. Eu mudei. Cristo me mudou. Eu fui transformado. Me respeite, ponto. Você não fala isso, você se comporta assim. Querido, você precisa saber, em nome de Jesus, você não é mais a mosca que foi, você não é mais o micróbio que você foi, você não é mais o lixo que você foi. Jesus já mudou a sua vida. Não aceite nada menos do que isso. E aqui não entra arrogância, aqui não é soberba. Aqui é saber que você recebeu da parte de Deus uma nova vida. Supere os traumas, porque se Deus te trouxe até aqui, Ele vai te levar até lá. O Deus que te trouxe até aqui, que te honrou até aqui, se você continuar com Ele, vai te honrar até o final. E se a sua história hoje é melhor do que a história do passado, imagina como é que vai ser a sua história daqui a 30 anos, 20 anos. Tinha um irmão na faculdade que eu o cumprimentava, o irmão Eliezer. Todo dia eu falava, a paz do Senhor, Eliezer, tudo bem? E ele dizia, não melhor do que amanhã. Parecia um mantra aquilo. Paz do Senhor, Eliezer, tudo bem? Não melhor do que amanhã. Aí eu comecei a parar de perguntar se estava tudo bem. Paz do Senhor, irmão, ele, paz do Senhor. Mas no dia que eu esqueci, eu falava, paz do Senhor, irmão Eliezer, tudo bem? Não melhor do que amanhã. Profetiza na vida do seu irmão, sua vida amanhã vai ser melhor do que hoje. Porque a sua vida hoje é melhor do que ela já foi. Você pode aplaudir Jesus por isso? A sua vida amanhã será melhor do que hoje, porque hoje ela é melhor do que ela já foi. Supere os traumas, irmão. Esquece, você não é mais aquela pessoa. Uma coisa que eu gosto de fazer, irmãos, quando eu chego nas igrejas, é tirar apelido. Eu estava pregando numa igreja, tinha um menino que ele sofria
como é que chama aquela... A pessoa começa a embranquecer os cabelos antes da hora, bem branquinho. Tem um nome. Albinismo. E todo mundo chamava o menino de 14 anos de vô. Ô vozinho, vem cá vozinho. E ele ia. No acampamento de jovens, o Espírito Santo veio sobre nós. Eu falei, a partir de hoje não existe mais vozinho. A partir de hoje é o irmão Nilson. Perguntei há poucos dias para o Josemiro, pastor Josemiro, quem que é o Nilson? O Nilson subiu na vida. Nilson tem vida, tem família, tem... Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Você não é mais o vozinho. Você não é mais sei lá o que falaram você do passado. Já foi. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Você tem uma nova vida, irmão. Você só não está aproveitando ela ainda. É que nem a pessoa que andou de Fusca a vida inteira, entra num carro dramático, direção hidráulica, e põe na marcha manual e anda às 80 por hora numa Mercedes-Benz na rodovia. Misericórdia. Você é uma Mercedes-Benz andando 80 por hora, irmão. Que vergonha, que tristeza. Alguém passa perto de você e faz para ver se você acorda. As pregações fazem isso com você. Diz, irmão, acorda. Você não é mais o mesmo. Diga corajosamente, eu não sou mais o mesmo. A minha vida andou e tem onde chegar. Quando você casou, irmão, você era meio burrinho mesmo. Mas hoje tu tá esperto. Você fez uma faculdade, você aprendeu no seu trabalho, sua profissão. Você aprendeu a lidar com a sua mulher que vivia te humilhando. Te chamava de lerdo, de leso, banana. Diz que todo homem banana é casado com uma mulher abacaxi, né? Hoje você não é banana, você virou jaca já. Vem pra ver. Não é possível mudar o passado, mas é possível vencer os traumas, superar os traumas. Segundo, é possível aprender com os erros. É aqui que muita gente empaca, porque tem muita gente que não aceita os erros que cometeu, não aprende com os erros, fica repetindo os erros a vida inteira. Pregação atrás de pregação, ensino atrás de ensino, aconselhamento, clínica, célula, escola bíblica dominical, e a cantiga do erro continua. O teu presente e o teu futuro não poderão ser melhor se você continuar repetindo os erros do passado. O seu presente e o seu futuro não poderão ser melhor se você continuar repetindo os erros do passado. Por isso que Davi diz, sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Muitas vezes, meus irmãos, nós não superamos o passado, não é porque o nosso passado foi difícil demais, nós é que somos difíceis demais. Cabeça dura. Só a gente sabe, a gente quer ensinar todo mundo, mas não aprende com ninguém. Duvido ter alguém aqui assim. Só ensina, nunca aprende. A mulher nunca tem nada para ensinar para o sujeito, principalmente atrás do volante. Deixa eu falar uma coisa para você. Teu presente está pesado e o teu futuro vai ser pior se hoje você não deixar para trás os seus erros. A terceira coisa, em nome de Jesus, porque meu tempo é pouco hoje, eu queria pregar 1 hora, o pastor não deixou. Não é possível consertar o passado, apagar o passado, resgatar o passado, mas é possível superar os traumas, aprender com os erros e, o mais importante, consertar o rumo.
Nós não podemos voltar ao passado e mudá-lo, mas nós podemos a partir de agora construir um novo futuro. E não tem idade para isso. Há poucos dias eu vi uma mulher de 50 e poucos anos recomeçando a vida num outro país, porque ela simplesmente entendeu que precisava recomeçar a vida. Há uns anos atrás eu vi uma senhora de 80 anos se formando em direito. O meu sogro, aos 50 e poucos anos, ele só não pôde se formar porque ele teve um infarto muito grave e ele não conseguiu concluir os estudos. Senão nós tínhamos um advogado na família aos 60 anos. Escuta, não dá para você mudar o passado, mas você pode construir um novo futuro. Concentre-se no rumo, pare de olhar para o retrovisor, deixe o retrovisor, quebre esse retrovisor. Não, quebra não, deixa ele lá para te lembrar uma referência. Mas olhe para o teu passado dizendo: eu nunca mais vou ser você. Alguém tem coragem de olhar para trás e falar isso? Mas não olha por mão não, você olha lá para trás. Fica em pé, olha para trás e diz: lá para aquela porta, os irmãos da porta, arreda, senão vai pagar pra... Olha para a porta e diz: eu nunca mais vou ser você. Não aponta, gente, está faltando fé nessa pedrada. Aponta o dedo e fala: passado, eu nunca mais serei você. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Aplauda o Senhor. Escute essa afirmação: a Bíblia é a bússola que pode corrigir totalmente o rumo da nossa vida. A Bíblia é a bússola competente, poderosa, completa, real, verdadeira, que pode corrigir totalmente a rota, o rumo, o destino das nossas vidas. Eu tenho um livro que aponta para o futuro. Dizem que Billy Graham disse essa frase, não sei se é verdade, o grande evangelista Billy Graham diz assim: irmãos, eu li o último capítulo da Bíblia e lá diz que tudo vai terminar bem. Eu li o último capítulo da Bíblia e lá diz que tudo vai terminar bem. No projeto de Deus, no propósito de Deus, irmãos, e no propósito que Ele estabeleceu para o governo do mundo, revelado na sua palavra, que tudo vai terminar bem. Você pode ter andado tortuosamente, pode ser que você tenha deixado um rastro de destruição atrás de você, mas desde o momento que você teve um encontro com Cristo e começou a levar a sério o reino de Deus e a ser ministrado pela palavra de Deus, a sua vida começou a ganhar um novo rumo. E sabe o que acontece, irmãos? O caminho é longo demais e o destino é distante. Por isso precisamos corrigir a rota constantemente. Pastor, por que tanto culto? Corrigir a rota. Para que a escola bíblica? Corrigir a rota. Para que a gente ficar conversando a palavra de Deus uns com os outros? Para corrigir a rota. Para que a gente lê a Bíblia? Para corrigir a rota. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Em Paranaíba há um prédio que foi reprovado pela Defesa Civil porque ele saiu 1 grau do seu eixo. Tudo que começa com 1 grau aqui termina deformado lá. Se alguém tivesse corrigido a rota, o prédio era habitável. Para que participar de tanta célula? Corrigir a rota. Para que a gente só ouve cânticos espirituais evangélicos? Para corrigir a rota. Porque os outros nos desviam da rota. As outras músicas nos desviam da rota. Falam para nós de amores que não existem. Fala que a nossa mágoa a gente apaga na cachaça. Que a traição é o único remédio para chifre. É isso que você quer ouvir? Ouça coisas que corrijam a rota. Para você cantar: Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, Ele o meu ser, sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Quem diz isso está dizendo: eu estou novo rumo na minha vida.
estou tomando um novo rumo para minha casa, estou tomando um novo rumo para o meu casamento, um novo rumo para minha família. Queridos, nós não podemos voltar ao passado, mas nós podemos caminhar para o futuro, sabendo que lá há um destino ainda não alcançado, mas que será melhor do que qualquer coisa que a gente possa imaginar, porque olhos não viram, ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deixe para trás, não é não lembrar, não deixe a tua consciência, não deixe o inferno, não deixe as pessoas incomodarem você com o passado que Jesus já apagou. O seu passado só existe na sua cabeça, na cabeça do diabo e na cabeça de gente que não quer seu bem, porque na cabeça de Deus você já está no futuro com Ele. Na mente de Deus você já está vivendo o novo. Você já percebeu uma coisa? João viu lá em Pátimos os salvos. Eu vi o número dos salvos, eles vinham com palmas nas mãos. O que Deus fez com João? Tirou ele do presente e levou ele lá no futuro. Eu nunca vi Deus levar ninguém no passado, irmão, mas no futuro Ele leva os profetas, os apóstolos. Deus nunca leva no passado, engraçado, né? Mas no futuro Ele leva. E Ele levou João lá no futuro, e João viu todos os salvos. Os salvos já estão no céu. Os salvos já estão na glória. Quem estava lá na visão de João, levanta a mão. Você estava lá? Ele te viu? Glória a Deus, amém. Diga, Ele me viu lá, porque eu estou indo para lá, e não há ninguém que me segure, porque quem está me levando é competente, é poderoso, e disse para o Pai: eu não perdi nenhum dos que o Senhor me deu. Jesus vai chegar lá com você. Eu falei um dia no velório, esses dias o irmão repetiu, falou assim: pastor, eu não esqueço uma fala que o senhor falou no velório. Se você quer encontrar esse irmão que morreu, vai no mesmo caminho que ele foi. Só tem como você chegar no mesmo destino se caminhou no mesmo caminho. Caminhe com Jesus, querido, porque Ele vai te levar lá. Ele vai te levar lá. Paulo diz: eu não cheguei ainda, mas quem está me levando é poderoso. Quem está me levando é competente. Quem está me levando me ama. Eu posso andar pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Está escuro, mas eu estou indo. Por quê? Porque eu estou agarrado nas mãos daquele que não me abandona, daquele que não desiste de mim, daquele que cuida da minha alma, daquele que vai me fazer chegar lá. Queridos, se Jesus chegou lá, você também vai. Ele abriu o caminho e voltou para nos pegar de volta. Vamos embora? O caminho está pronto. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria avisado para vocês. Mas eu estou indo preparar lugar. E quando eu terminar de preparar lugar, eu volto para buscar vocês, para que vocês estejam comigo para sempre. Por isso que a gente cantava: segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante, segura na mão de Deus e vai. Deixe para trás o que tiver que ficar. Irmão, nem nossa roupa a gente vai levar para o céu. Dentadura, dente de ouro, óculos, vai ficar tudo aqui. História, vai ficar tudo aqui. A única coisa que vai chegar lá é um coração novo, regenerado, nascido de novo, um espírito habitado pelo Espírito Santo e um corpo transformado.